Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Renascimento, que está lá no capítulo 14 da História 2, beleza? Então, mas antes de nós começarmos aí a falar propriamente do Renascimento, eu vou pedir a vocês que dêem um like no vídeo e também não esqueçam de deixar aí nos comentários sugestões e também dúvidas caso vocês venham a ter, beleza? Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre o Renascimento. Lembrando que o vídeo lá da História 1 ficou bem grande, né? Eu vou tentar dar uma enxugada aqui, mas esse é um assunto que nós vamos discorrer aí de uma forma bem tranquila, beleza? Então, vamos lá. Sobre o Renascimento, que foi um movimento que buscou rever todo o processo cultural, tudo que as pessoas estavam vivendo naquele momento, lá entre o século XV, XIV e século XVI. Esse movimento durou esse período, né, do século XIV ao século XVI, e foi sucedido aí por vários tipos de ações e movimentos que surgiram no decorrer desses anos. Mas, falando um pouco sobre o contexto em que se deu esse momento, nós temos aí o final da Idade Média. O Renascimento ele é um movimento aí de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nós temos o início da Idade Moderna e nesse período nós temos a decadência do feudalismo. Uma grande transformação social, econômica, política estava acontecendo com a centralização do poder na mão dos reis, o surgimento aí das monarquias nacionais e também nós temos as transformações religiosas acontecendo nesse momento. Mas, vamos lá. Nós temos também o fortalecimento da burguesia, que era um grupo que estava em ascensão, um grupo de comerciantes que estavam em ascensão naquele momento, formando aí tendo aí um grande poder econômico, tá? E nós temos o desenvolvimento das cidades. As cidades passaram a ser muito importantes nesse período da Idade Média, né? No final lá da Idade Média, o que nós chamamos de Baixa Idade Média, as cidades passaram a ser o centro da vida social. As cidades ganharam protagonismo. E para falarmos sobre esse momento, né, do desenvolvimento das cidades, é muito importante o início do Renascimento. O início do Renascimento ele teve aí um protagonismo nas cidades italianas. Foram uma das primeiras a iniciar esse processo do desenvolvimento das cidades. As cidades italianas elas foram berço desse processo de crescimento urbano. Principalmente as cidades de Gênova e Veneza, que são duas cidades aí que são muito importantes para esse processo. Também nós temos a posição geográfica da Itália, que tinha contato diretamente com o Oriente, com os povos do Oriente. Então, a Itália era um local onde havia uma relação muito grande com o comércio, né? Então, o mar Mediterrâneo, enfim. Falando sobre também o surgimento aí dessa burguesia que estava crescente e pujante, mercenato, que eram alguns burgueses e também nobres, pessoas também do clero, mas em sua maioria nós temos os burgueses que usavam o mercenato através do financiamento de obras, financiamento dessa cultura. Eles conseguiam ganhar mais prestígio, até mesmo porque a riqueza não estava ligada somente à questão financeira, mas sim também à questão cultural. Então, eles financiavam esses artistas para terem obras deles, até mesmo fazerem pinturas e esculturas deles próprios ou das suas famílias, para que eles pudessem ter um status, né? Até mesmo, nós temos aqui, podemos destacar aqui duas famílias, né, dentro do mercenato, que é a família Sforza, né, em Milão, e a família Médici em Florença, que eram duas famílias de burgueses que faziam parte do mercenato, que eram os que financiavam esses artistas.
O movimento renascentista tem algumas características que são fundamentais para entendermos como se deu esse movimento. Eu coloquei aqui, ó, carinho, porque é uma forma muito fácil de vocês conseguirem assimilar e entender as características e os pontos principais desse movimento. Então, carinho, através do carinho nós conseguimos entender cada ponto, principalmente, por exemplo, o classicismo, que era o resgate da cultura grega e da cultura romana, né? O classicismo trouxe o resgate da cultura clássica, beleza? Nós temos o antropocentrismo, que era o antagonista ao teocentrismo, que era a cultura que existia naquele momento até a Idade Média. O teocentrismo, que era Deus no centro do universo humano. Tudo naquela época era voltado para a religião e para Deus. Agora, através do Renascimento, eles trazem essa ideia de que o homem, né, antropo, o homem, passa a ser o centro do universo, o centro dos estudos, o centro de todo o processo de desenvolvimento terreno. Então, não que o Deus tenha ficado de lado, Deus não ficou de lado, Deus não foi abolido, mas sim eles trouxeram essa nova visão. Nós temos também o racionalismo, que era a compreensão do homem e do mundo, tá, através da razão, através da busca do pensamento crítico, não somente através da religião e de teorias religiosas. Também nós temos o individualismo, que é característico desse momento porque o homem, através da razão, ele passa a ser um pouco mais individual. Um exemplo disso é porque naquela época os pintores e artistas, eles na Idade Média, eles não assinavam suas obras. Já a partir do Renascimento eles passam a assinar. E aí ele traz essa ideia do individualismo, justamente um exemplo, né, que é a assinatura das suas obras, dando uma pessoalidade, né, dando uma individualidade àquela obra feita. Um outro ponto é o naturalismo, que era a ênfase nos componentes naturais que cercam o homem, a valorização da natureza, a valorização também do corpo humano, né? A partir dessas obras, a partir desse momento nós vemos as obras sendo pintadas também, mulheres um pouco cheias, mulheres seminuas, justamente para valorizar a naturalidade do ser humano. Também nós temos o humanismo, que foi muito característico desse momento, que era a valorização das capacidades do homem, trazendo a uma valorização ao que o homem fazia. Juntamente nesse daqui, nós também podemos utilizar o que nós chamamos de hedonismo. No H aqui também existe um outro ponto chamado hedonismo, que era a ênfase no prazer do homem. Os prazeres do homem, quando eu falo prazer, não é só sexo não, mas sim o paladar, o sabor, o contato, o amor, a alegria. Quando eu falo prazeres, são todos os prazeres do homem. Essa é uma característica também da cultura grega e romana, que era a valorização, sim, do prazer e do que as questões sensoriais trazem para o homem, a valorização das questões sensoriais. Então isso é muito importante nesse momento também. E, por fim, nós temos o otimismo, a ideia do homem renascentista de negar o passado ruim, negar as coisas ruins do passado, né, da Idade Média, por exemplo, né, do período de obscurantismo, e você trabalhar e construir o seu presente. Juntamente em construir o seu presente, você consegue ter uma visão melhor do seu futuro. Então, o otimismo passa a ser uma característica do humanismo, né? Ter um futuro longínquo, ter um futuro melhor do que o presente que estou vivendo. E dentro desse movimento do Renascimento, nós temos aí alguns artistas que se destacaram muito, como por exemplo Dante de Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né? Uma visão
mais humanizada do inferno, uma crítica também à questão religiosa. Enfim, nós temos também Maquiavel, que foi um grande autor do humanismo, trazendo aí as características, né, de um governo, de como seria um governo de uma Itália, por exemplo, centralizada. Nós temos Leonardo da Vinci, que foi um cara realmente fantástico para esse momento. Ele trabalhou tanto na área da história, geografia, ciência, física, enfim, medicina, grande inventor também. E nós temos também Michelangelo e Rafael, que foram grandes artistas, né, dentro da artes plásticas, né, e também da pintura, foram realmente fantásticos. E o movimento do Renascimento ele é dividido em 3 partes. Eu não sei falar muito bem não, mas vamos lá. É o Trecento, é italiano, né, gente? 300, 400 e 500. Essas três fases, né, nós temos aqui algumas características de cada uma. Por exemplo, a primeira fase, 300, caracterizado pela valorização do homem. Nós temos 2 artistas aqui que são muito importantes, que é o Giotto e Giovanni Boccaccio. Também, na segunda parte, nós temos aí a pintura a óleo, a implantação aí da pintura a óleo, né? E também a mistura do paganismo com o cristianismo. E aí nós temos, dentro desse período, 2 artistas marcantes, que foi Leonardo da Vinci e Botticelli. E também nós temos na última parte, no 500, que foi quando nós temos aí uma propagação maior desse movimento, que foi a partir do século XVI. A cidade de Roma, ela passa a ser o centro artístico desse grande ato, né, desse grande último ato, chamando assim, né, o 500. E nesse período nós temos a destacar, né, Maquiavel, Michelangelo. E durante esse período, foi o período onde nós temos, lá no século XVI, o mundo experimentando a expansão marítima, e expansão marítima essa que vai descentralizar, vai tirar o centro econômico do Mediterrâneo e vai colocar no Oceano Atlântico, nas grandes expedições marítimas. Além disso, nós temos também a Europa experimentando aí a reforma e a contra-reforma, que são movimentos religiosos que também aconteceram dentro do período do Renascimento. Beleza? Então, sobre reforma protestante, nós vamos ver no próximo capítulo. Esse foi o exercício do capítulo 14. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Já ia até esquecendo. Vamos fazer uma atividade aqui rapidinho para você ver como esse conhecimento se aplica em uma questão. Essa atividade ela se encontra lá nos exercícios contextualizados, da página 99. Exercícios contextualizados, exercício número 7, beleza? Então, fala assim, ó, analise a imagem a seguir. E aí nós temos aqui o Renascimento de Vênus, de Botticelli, tá? E fala assim, o quadro apresentado é um dos representantes da arte renascentista. Uma das características do Renascimento contida nesta obra é, letra A, crítica dos símbolos cristãos expressa na figura dos anjos que sopram a deusa para longe do mar. Letra B, a manutenção de interditos sexuais expressa nas partes íntimas da deusa cobertas pelos longos cabelos. Letra C, volta aos temas culturais da Antiguidade Clássica, expressa na representação da deusa romana. Letra D, perda da tutela de autoridade expressa no ato de sair da concha protetora e experimentar a vida. A questão correta é a letra C, volta aos temas culturais da Antiguidade Clássica,
expressa na representação da deusa romana. É a letra C. A imagem ela retrata, né, um dos mais conhecidos pintores aí do Renascimento, que foi Sandro Botticelli, que é possível nós observarmos a valorização dos aspectos do cristianismo, do paganismo e do classicismo, demonstrando os aspectos da transição entre o medieval e a modernidade. Aí nós vemos nessa imagem a real transformação, né, ou transição entre o período medieval e também a modernidade. Chegamos ao final de mais um capítulo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e também algumas sugestões, beleza? Então, grande abraço, primeiro ano, fiquem com Deus. Valeu!